Olá, eu sou o Diogo Reis, especialista de mercado da imagem para o mercado de saneamento, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o uso da plataforma ArcGIS para desenvolver estratégias de combate a perdas de água para companhias de saneamento. As perdas em saneamento elas são classificadas em duas categorias, perdas reais e perdas aparentes. As perdas reais, elas estão relacionadas à ocorrência de vazamentos na rede de distribuição, em reservatórios, em ramais de ligação. E as perdas aparentes estão relacionadas a inconsistências cadastrais, ocorrência de ligações clandestinas ou até mesmo fraude nos medidores. Todas essas perdas elas têm impactos operacionais, ambientais e financeiros para a companhia de saneamento. Nos últimos anos, observou-se um índice progressivo com relação aos índices de perdas a nível nacional. De 2015 até 2018, a gente saiu de um patamar de 36,7%, alcançando, no ano de 2018, um patamar de 38,5% com relação a perdas na distribuição. De acordo com um estudo recente do Instituto Trata Brasil, se nós alcançássemos um índice de perda de 20% até o ano de 2033, isso representaria um ganho bruto de 61 milhões para as companhias de saneamento, que poderiam ser reinvestidos na universalização dos serviços para todo o país. Recentemente também, o novo Marco Legal do Saneamento foi aprovado pelo governo federal. E nas revisões contratuais que estão previstas para as companhias de saneamento, metas de redução de perdas devem ser incluídas como medida regulatória. Nesse sentido, as companhias de saneamento precisam evoluir a estratégia de combate a perdas, pensando muito na eficiência operacional e também no monitoramento e fiscalização das ocorrências de perdas nos sistemas. Quando nós pensamos nas principais causas e principais fatores que causam elevados índices de perdas no sistema de abastecimento, existem alguns pontos que se destacam. Cadastro técnicos e comercial desatualizados, a setorização inexistente ou precária, equipes despreparadas, a própria falta de fiscalização, hidrômetros com submedição, ocorrências de fraudes e ligações clandestinas, a própria ocorrência de vazamentos no sistema. Todos esses são fatores que contribuem para os elevados índices de perdas observados nos sistemas. Quando nós pensamos nos processos de gestão e combate a perdas, existem algumas etapas que precisam ser seguidas para garantir eficiência nos programas de redução de perdas implantados no sistema de abastecimento. A primeira delas é justamente você ter o seu cadastro técnico e comercial bem organizado, de forma que você consiga analisar e monitorar os seus ativos e seus clientes de uma forma estruturada. Isso vai te dar uma base para você realizar uma setorização inicial do seu sistema de abastecimento. A segunda etapa seria justamente você enriquecer essa base de cadastro com algumas visões operacionais, dados de pressão, histórico de consumo, onde estão acontecendo as ordens de serviço e também o custo energético. Isso vai te dar uma base para você fazer algumas definições prévias do seu distrito de medição e controle. Em seguida, quando você incorpora dados de monitoramento e telemetria, aliado a fiscalizações e inspeções em campo, e aí sim você vai conseguir evoluir para frentes como balanço hídrico por DMC, redução de perdas aparentes, gerenciamento da pressão, controle de vazamentos e gerenciamento da infraestrutura. Todas essas frentes contribuem para que os processos de combate à perda sejam otimizados e gerenciados de uma forma assertiva. Nesse sentido, a plataforma ArcGIS consegue apoiar as companhias de saneamento frente a esses processos, seja no controle ativo de vazamentos, reabilitação de redes, redução de perdas aparentes, balanço hídrico por DMC e o próprio gerenciamento da pressão. Todos esses processos podem ser otimizados com o uso das ferramentas da plataforma ArcGIS. Detalhando um pouco mais, quando a gente fala de controle ativo de vazamentos, o primeiro passo é justamente fazer o mapeamento das ocorrências, identificar eventualmente as causas dos eventos, estabelecer estratégias para campanhas de pesquisa de vazamentos, fazer a gestão das equipes em campo, formulários de identificação, são algumas etapas que a plataforma ArcGIS possui algumas aplicações que podem apoiar. Com relação à redução de perdas aparentes, quando a gente traz a integração do cadastro comercial ao GIS, é possível você realizar otimização dos processos de substituição de hidrômetro, monitoramento dos grandes consumidores, recadastramento de clientes e, eventualmente, até inspeções em campo para identificação de fraudes e ligações clandestinas. Essas são algumas ações que o GIS também pode apoiar com relação ao combate a perdas comerciais. Com relação à reabilitação de redes, algumas ferramentas de análise espacial conseguem apoiar as empresas justamente na priorização de investimentos e identificação de trechos prioritários para fazer reabilitação ou substituição no plano de manutenção preventiva. A criação de cenários de setorização também pode apoiar as ações de gerenciamento da pressão, através do monitoramento de equipamentos na rede, acompanhamento da pressão nos pontos críticos, identificação de locais com falta d'água e, eventualmente, até o compartilhamento do calendário de abastecimento com a população.
E por fim, o balanço hídrico por DMC também pode ser otimizado, através do mapeamento das redes, clientes, válvulas e medidores, delimitação prévia de setores de abastecimento e, finalmente, os cálculos dos índices de perdas para direcionar as ações preventivas em campo. Para ilustrar para vocês, pessoal, hoje eu vou fazer uma breve demonstração de como que a plataforma ArcGIS pode ser aplicada frente a esses desafios. Esse portal que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é o meu portal de demonstrações do ArcGIS para saneamento. Aqui a gente tem o acesso a essas aplicações todas feitas pela web, então se vocês notarem eu estou acessando pelo meu próprio navegador. E dentro desse portal eu tenho acesso a diferentes aplicações, soluções para gestão de ativos, focado nos desafios do cadastro técnico, soluções para gestão comercial, operações em campo, gestão operacional, soluções para combate à falta d'água, perdas, planejamento de obras e saúde e segurança, um pouco mais recente com os desafios da pandemia. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês como que o ArcGIS pode apoiar com relação ao combate a perdas. Para ilustrar para vocês, pessoal, eu trouxe hoje essa minha área de estudo, então o sistema de abastecimento que eu vou caracterizar, e nessa área de estudo eu estou tendo uma certa recorrência com alguns problemas no sistema de abastecimento de água. Eu tenho registrado bastante, um elevado número de ocorrências de vazamentos, então estou mostrando aqui na tela para vocês, esses pontos em vermelho são as ocorrências de vazamento, então a gente vê que tem uma certa distribuição em todo o sistema. Também tenho reclamações de qualidade da água, como odor, ou eventualmente cor e turbidez na água que os clientes têm reportado, e também reclamações de falta d'água, mostrando aí que eventualmente em alguns momentos durante o abastecimento alguns clientes têm observado ocorrências de falta d'água em suas residências. Nesse cenário, pessoal, vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar algumas das aplicações do ArcGIS para fazer um estudo de combate a perdas nessa região. O primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente um painel de controle de vazamentos. Então, muito focado aí na ocorrência de perdas reais, eu gostaria de fazer uma análise, principalmente pela ocorrência de vazamentos nessa região. Para isso, eu estruturei esse painel que eu estou mostrando para vocês, e aqui a gente consegue fazer uma análise da área de estudo com relação à ocorrência de vazamentos. Então, a gente consegue ver que nessa região a gente tem 98 vazamentos registrados, a gente consegue fazer uma classificação por tipo, quantos aconteceram no cavalete, quantos aconteceram no ramal de ligação e na própria rede de distribuição, quais foram os equipamentos de identificação que a minha equipe de campo utilizou para fazer a identificação desses vazamentos, então correlacionador de ruído, geofone, haste de escuta ou eventualmente outro equipamento. E da mesma forma a gente consegue estruturar quais são os principais vazamentos que estão acontecendo com relação à magnitude. Então a gente consegue ver ali de uma forma mais estruturada, né, em forma de lista, para a gente identificar quais seriam os prioritários. A partir de algumas ferramentas que a gente tem disponível também, a gente consegue filtrar, se eu quiser fazer algum tipo de análise com relação a determinado tipo de vazamento, seja por cavalete ou por ramal de ligação na própria rede, a gente consegue fazer esse filtro. E da mesma forma a gente consegue priorizar as ações através de algumas análises de mapa de calor. E se eu quiser priorizar as minhas ações em campo, eu posso eventualmente identificar quais regiões são mais prioritárias com relação às ocorrências de vazamento. Então, com essa visão de mapa de calor que eu estou mostrando para vocês, eu consigo identificar quais seriam as regiões prioritárias para eu fazer pesquisa de vazamento ou, eventualmente, reparos no próprio sistema de distribuição. A gente consegue ver claramente que na região central a gente tem uma maior ocorrência e também mais a região oeste da área de estudo. Essas são algumas breves visões que a gente consegue trabalhar a ocorrência de vazamentos com a utilização de painéis e indicadores como eu mostrei para vocês. Na sequência, pessoal, da mesma forma, a gente consegue ter uma visão da ocorrência de perdas aparentes. Então, onde que estão acontecendo as perdas comerciais nessa minha área de estudo? Então, inicialmente, a gente precisa, como eu comentei previamente, fazer a integração do meu cadastro comercial. Então, aqui nesse painel, por exemplo, a gente tem acesso a todos os clientes que estão nessa área de estudo e todas as suas características, né? Qual que é a categoria dos clientes, o tipo de tarifa, eventualmente a matrícula e todo o histórico de consumo e faturamento daquela localidade. A partir disso, eu consigo ter alguns insights com relação à minha área de estudo. Então, eu consigo determinar, por exemplo, qual que é o meu perfil de clientes. Então, se vocês notarem aqui no meu painel à esquerda, a gente consegue ver que essa área de estudo tem uma maior quantidade de clientes residenciais, 15.800. Temos clientes comerciais, público e industrial, e também trazer algumas informações com relação ao histórico de consumo, faturamento e outras visões comerciais associadas à nossa área de estudo. Para a nossa área de estudo, eu destaquei aqui 2 pontos com relação à ocorrência de irregularidades na rede. Então a gente consegue ver, eventualmente, qual que é o faturamento anual
relacionado às irregularidades, os clientes que foram identificados como irregularidades, e os tipos de irregularidades que a equipe de campo identificou. Então, ocorrência de bypass, ligação clandestina ou a própria violação do lacre do hidrômetro. Essas são algumas situações que a gente pode identificar e tentar buscar, eventualmente, quais são as regiões que têm maior ocorrência desse tipo de irregularidade. E também identificar qual que é o perfil do meu cliente que nessa região eu estou tendo maior ocorrência dessas irregularidades. Aqui no caso a gente está vendo que tem maior ocorrência com relação aos clientes residenciais. Uma outra situação que também eu gostaria de destacar, né, para a região de estudo, é justamente a necessidade de troca de hidrômetros, principalmente pela idade avançada e o fato de a gente eventualmente estar ocorrendo submedição. No próprio painel a gente consegue identificar quais são esses hidrômetros e também o perfil dos clientes associados a essa troca. E da mesma forma a gente consegue identificar qual que é o histórico de consumo e eventualmente até o próprio faturamento associado a essas ocorrências. Essa, pessoal, é uma breve visão que a gente consegue trabalhar com relação à redução de perdas aparentes, também utilizando os recursos da própria plataforma ArcGIS. Por fim, pessoal, para minha área de estudo, eu já inicialmente fiz uma análise da ocorrência de vazamentos, fiz uma breve avaliação das perdas aparentes e agora eu preciso priorizar o meu investimento. Eu preciso determinar quais serão os trechos prioritários para eu poder fazer a minha manutenção preventiva e fazer a reabilitação dessa rede. Então, para isso, eu vou utilizar algumas ferramentas de análise espacial para me ajudar nesse processo. Quando a gente vai fazer reabilitação de rede, existem vários fatores que eu gostaria de incluir na minha análise. Nesse sentido, o primeiro fator que eu gostaria de incluir na minha análise é justamente a ocorrência de vazamentos. Então aqui, na minha área de estudo, eu espacializei a ocorrência dos meus vazamentos e a partir de algumas ferramentas de análise espacial, eu consegui caracterizar quais são os trechos que estão localizados em regiões em que eu tenho alta incidência de vazamentos. A partir disso, a partir de algumas ferramentas que a gente tem disponível na própria plataforma, a gente consegue fazer algumas análises espaciais e identificar os trechos prioritários que precisariam de reabilitação com relação unicamente ao fator vazamentos. Então, se vocês notarem, a gente tem trechos em vermelho, como apontado aqui, que seriam os trechos prioritários. Outro fator que eu também gostaria de incluir na minha análise seria justamente a ocorrência de problemas de qualidade da água que eu tive na minha área de estudo. Então, onde eu espacializei aqui nessa segunda fase, as minhas ocorrências de problema de qualidade da água, são esses pontinhos amarelos que a gente está vendo no mapa. Da mesma forma, eu utilizei algumas ferramentas de análise espacial para caracterizar os trechos com relação a ocorrências de problemas de qualidade da água, identificar as regiões prioritárias para a gente fazer a reabilitação com relação a esse fator. Outro fator que eu também gostaria de incluir é justamente a presença de instalações críticas. Existem grandes consumidores, hospitais, escolas na minha área de estudo? Isso também é importante para a minha priorização de investimentos. Aqui na minha área de estudo, a gente tem 3 ocorrências que também caracterizam os trechos prioritários. Outros fatores também podem ser incluídos na análise, como a própria densidade domiciliar. A concentração de clientes também pode ser incorporada na análise, de modo que eu priorize a necessidade de acordo com a demanda. O próprio faturamento, que é um fator que vem do meu cadastro comercial, a gente também consegue incorporar na análise e identificar as regiões em que eu tenho maior incidência desse fator. No caso aqui, seria essa região mais ao sul da minha área de estudo. E também alguns aspectos mais técnicos, como o próprio material da rede, que é uma informação que vem do meu cadastro técnico, e também a própria idade da rede, que é outra informação que é bastante crítica com relação à reabilitação de rede. Então, nesse momento, pessoal, a gente conseguiu levantar alguns fatores e caracterizar toda a minha área de estudo com relação a ocorrência desses fatores. Então, o que seria mais prioritário? Nesse momento, o que a gente precisa é justamente compilar todas essas informações, essas análises, em um plano de reabilitação. Para isso, existem diversas metodologias, mas a gente vai utilizar como exemplo a própria metodologia HP, em que a gente consegue priorizar qual fator teria maior influência ou menor influência para a minha análise de reabilitação. Para exemplificar, estou mostrando aqui para vocês o formulário de reabilitação, em que eu consigo dizer qual fator tem maior relevância ou menor relevância de acordo com a minha análise de reabilitação. Então, entre vazamento e densidade populacional, entre vazamento e material, eu consigo perguntar para os meus especialistas o que teria maior relevância na minha análise de reabilitação. E a partir disso, eu consigo identificar qual fator teria um peso maior ou menor com relação à minha reabilitação de rede. No caso da nossa área de estudo, a gente identificou que os vazamentos teriam um peso maior, de 42%, e o faturamento estaria em segundo lugar, com 31%. Então, esses seriam os fatores mais prioritários para a minha análise. E a partir disso, eu consigo chegar numa visão de quais seriam os trechos prioritários para a minha reabilitação, que combinam
alta incidência de vazamento, regiões com alto faturamento, regiões com alta densidade populacional, ou eventualmente trechos com idade mais avançada, que acabam me ajudando a priorizar o meu investimento na rede. Para finalizar, pessoal, eu gostaria apenas de compartilhar essa visão também de reabilitação de rede a partir de um painel gerencial. Aqui, com aquele nosso plano de reabilitação, a gente consegue ver quais seriam os trechos prioritários para fazer essa reabilitação. Então, estou destacando aqui na tela quais seriam os trechos prioritários, identificando qual que é a extensão de rede que eu vou precisar reabilitar, qual que é o material característico de cada um desses trechos, o diâmetro e o custo de reabilitação associado a cada um desses trechos. Então, isso facilita muito a tomada de decisão, justamente por você estar apoiado em fatos e dados e análises precisas com relação à reabilitação de rede. Essa foi uma breve visão, pessoal, de como que a plataforma ArcGIS pode apoiar no combate a perdas em companhia de saneamento. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato para saber um pouco mais, não hesitem em nos contactar. Até a próxima!